Opa. Obrigado, Ícaro. Ai, obrigado, Leide, obrigado. Vamos ver se vai ficar legal mesmo e se vocês vão gostar, né? Espero que vocês gostem, espero que ajude muito, esse é o principal objetivo que a gente tem aqui, né? Só batendo um papo assim de leve antes da gente começar, já deu nossos 10 minutos de tolerância, mas quando o Dani e eu começamos a conversar sobre a possibilidade de entrar na monitoria de QF, foi mais uma questão da gente querer ajudar mesmo, né? Da gente querer mudar um pouco o paradigma da disciplina e fazer a galera gostar da coisa, fazer, né, desmistificar muitos dos problemas associados à disciplina e, né, trazer sabe, um arzinho melhor para que a aprovação faça parte mais da realidade da disciplina. Então, eu espero que vocês contem com a gente, né, de verdade, pra qualquer coisa, né, por qualquer coisa vocês podem contar com a gente para resolver dúvida. Aí tô com algum bloqueio, então o que a gente conseguir ajudar vocês, o que estiver ao nosso alcance, a gente vai tentar, tá bom? Não vai faltar esforço, né, nem da minha parte e nem da parte de Dani. Eu posso garantir para vocês. Né? E eu tenho certeza de que esse slide que eu preparei aqui, essa aula bem carinhosa, é, é uma prova disso, tá bom? Então, tá todo mundo pronto por aí? Temos 24 participantes. Vou deixar o chat aberto do Gabriel Eu, saiu da reunião, mas daqui a pouco ele volta. Então, já vou tocar aqui para frente, beleza? eu tô acompanhando aqui também, Clima. Qualquer coisa eu te finalizo. Pronto, você consegue autorizar caso alguma pessoa peça para entrar? Não, porque você que é o dono da reunião. Me diz aí como é que eu consigo dar essa permissão a você, vá? Paz, Em configurações, será? Gerais? eu não faço ideia. Dá uma futucada aí pra ver se tem alguma coisa. Aqui, ó, gerenciamento de organizadores. Quem souber aí pode abrir o microfone, tá, gente? Fica à vontade aqui. A gente tá. É todo mundo estudante, todo mundo tá aprendendo. Então, quem souber aí pode levantar a voz e falar mesmo, tá? Tá E todo sim, mundo. a participação de vocês faz parte do processo de aprendizado. O Bom Clima falou isso. Uhum. E faz parte também da gente saber, né, se vocês estão entendendo o que a gente está falando, ou se está sendo só mais uma informação que não está conseguindo chegar o acesso até vocês. E o objetivo da monitoria, acho que é, quem fez hematologia enquanto eu era monitora percebeu isso. O objetivo da monitoria, pelo menos eu penso assim, eu acredito que o Clema também, é trazer uma acessibilidade desse conhecimento para vocês. Então, não existe aqui, eu não entendi isso aí sem entender. Pelo amor de Deus. Aqui, ô Dani, eu consegui colocar a reunião como aberta. Eu acho que Pronto, assim a galera que tem um link vai conseguir entrar de boa, tá bom? pronto. Valeu. Então, é isso. Compartilhem com seus pais, com seus avós, com seus tios, vai ser incrível. Misericórdia. Não, não, brincadeira. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu ligar minha câmerazinha aqui. Pronto. Olha eu aqui, sobrevivendo esse calor de regata. Vamos lá. Então, gente, eu fiz uma apresentação sobre química orgânica, né? Porque eu sei que é uma coisa que fica complicado, né, de reavivar esses conhecimentos assim que a gente chega em QF. Por exemplo, eu peguei química orgânica, sei lá, velho, uns 3 anos antes de pegar química farmacêutica, no mínimo. Tô chutando aqui, porque também não quero que vocês achem que eu sou muito velho. É, mas muita coisa fica lá atrás. E o intuito de fazer essa revisão de química orgânica é justamente dar uma nivelada. É justamente fazer com que todo mundo meio que esteja falando a mesma língua, sabe?
Eu tô ouvindo aqui uma mensagenzinha no chat. Pois é, Leide. Foi mais ou menos nessa vibe assim, velho. Eu peguei química orgânica há muito tempo. Para quem não me conhece, eu sou Clayman, sou estudante de farmácia. Já tô aí pertinho de me formar também. Fiz química farmacêutica no semestre passado junto com o Dani. E eu sou eu sou formado pelo IFBA, né? Fiz o técnico em química. E além disso, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de química, né? Sempre gosto de ler no meu tempo livre sobre química, sobre ciências da natureza. E assim que eu me bati com o QF foi tipo, pô, amor à primeira vista, tá ligado? Eu falei, pô, se pá, isso aqui que eu gosto. Então, falar de química farmacêutica com vocês, para mim é um prazer, né? Não é uma obrigação. Eu entrei nessa monitoria porque eu entendo isso como um momento em que eu posso compartilhar conhecimento e ajudar, enquanto eu estou me divertindo também. Vamos lá. Sobre algumas coisas que vão acontecer nessa apresentação, temos o nosso sumário. Primeiro a gente vai ter umas duas perguntas norteadoras de levinho. Depois vamos falar sobre orbitais e ligações moleculares. Depois a gente vai falar sobre grupos funcionais e as nomenclaturas de alguns deles, tá? Depois vamos comentar sobre estrutura, né, das moléculas orgânicas e algumas propriedades físicas. Depois vamos falar sobre isomerismo, né, que é bem importante, e atividade ótica e ácidos e bases. Ácidos e bases, que é o que a gente tem algumas surpresinhas guardadas aí para vocês, porque eu sei que ácidos e bases é uma coisa que pega muito, é uma coisa que a gente, desde a química básica, né, a química geral, a gente se confunde. Eu me confundo com ácido e base, vira e mexe assim, eu fico, pô, peraí, mas isso aqui não era para ser uma base. Então, sempre estudando, sempre voltando para lembrar o que que é. Então, espero que com esse modelo aqui de apresentação ajude vocês lembrarem o que é que vocês aprenderam antes na química básica e na orgânica, e que com isso vocês tenham uma plataforma legal para começar o curso, beleza? Queria ter feito essa apresentação logo no início do curso, para todo mundo, para antes de chegar Castilho começando a dar aula, essa apresentação já tivesse lá para vocês, né? A gente já tivesse conversado sobre química orgânica. Mas ainda não tinha acontecido ainda a seleção de monitoria, né? Então, as coisas vão acontecendo no tempo que elas devem acontecer, né? E é isso. Vamos lá. Primeiro eu queria perguntar a vocês se sintam-se à vontade para abrir o microfone, levantar a mão ou para digitar no chat mesmo. O que é que vocês acham, né? Quais são os princípios chaves da química medicinal, né? E como é que eles se relacionam com a química orgânica? Quero só coisa rápida assim, uma ou outra resposta. Não precisa ter medo. Pode jogar aí que a gente vai se conversando, tá? Algum candidato, por favor, um só. Maravilha, interação fármaco-receptor, como o Carol falou. Ótimo. Esse é um princípio bem chave mesmo, né? Até chave fechadura, como a interação fármaco-receptor pode ser interpretada, né? Mais algum? Mais algum? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Será? Mais ninguém. Vamos lá. Os princípios chaves da química medicinal, ao menos na minha interpretação, é justamente o desenvolvimento, né, de técnicas para avaliar como é que vamos encontrar fármacos, né? Como é que vamos entender como esses fármacos que nós encontramos funcionam e como é que podemos melhorar esses fármacos também. Então, como é que isso se relaciona com a química orgânica? Todo mundo sabe. Porque os fármacos, a maioria dos fármacos que nós utilizamos, as moléculas deles são orgânicas, certo? Então, a química orgânica ela vai estar diretamente atrelada com a química farmacêutica e medicinal. Então, sempre que puderem, deem uma revisada em química orgânica, porque vai fazer uma diferença para vocês. Vai ser muito bom.
E a segunda que eu tenho é: por que a química dos produtos naturais serve de inspiração para a obtenção de novos fármacos? Algum? Alguma? Ah, Leide também falou sobre grupos funcionais ali. Grupos funcionais, eles são... é, eu até considero a base do entendimento de química orgânica, né? Quando você entende quais são os grupos funcionais e como é que eles interagem entre si, você tem uma noção de mecanismo de reação, você tem uma noção de acidez, você tem uma noção de basicidade. Então, entender tudo isso vai ser essencial para você entender como é que funciona a química farmacêutica. E aí, sobre a segunda pergunta, eu já vou dizer então. A química dos produtos naturais, ela ela está diretamente ligada porque as plantas, né, e os animais e também os minerais, eles são diretamente, e as algas também, né, e as bactérias e muito mais, eles estão diretamente ligados à obtenção de moléculas que são orgânicas, né? E essas moléculas, elas, na maioria das vezes, quando são metabólitos secundários, etc., eles vão ter algum tipo de interação com o receptor. E essa interação com o receptor pode ou não produzir uma resposta biológica. E essa resposta biológica é o que a gente procura para entender se essa resposta biológica é interessante no sentido de tratar, né, de curar ou de promover profilaxia, certo? Então, é mais ou menos por aí. Então, tudo isso é química orgânica, tudo isso é química farmacêutica e é importante correlacionar, né, tudo isso. Falando primeiramente de orbitais moleculares, né, a gente chega a lembrar lá da 138 que o pessoal vem falar de tomo, né? Mas aqui a gente não vai falar de tomo. A gente se lembra que os átomos eles não existem sós, né? Eles se combinam para formar moléculas. Por quê? Porque os átomos sós eles não atendem a um processo que é termodinamicamente favorável. O que é isso? É um processo que a natureza quer que aconteça. A natureza quer que esses átomos saiam de formas de energia altamente reativas para se combinar. E essa forma que a natureza entendeu, ao menos a natureza que funciona na base do carbono, como a nossa vida, né? A nossa vida ela tem uma base gigantesca de carbono. Ela entendeu que quando o carbono ele sai do seu estado fundamental, que é esse estado aqui, no qual ele só pode realizar duas ligações, e ele entra num estado excitado, no qual ele consegue realizar quatro ligações, hibridizando e juntando os seus orbitais S e os seus orbitais P. Junto com esse processo de hibridização, aí o carbono ele consegue então realizar suas quatro ligações normais que nós conhecemos, né? Esse processo é chamado de hibridização. Fazendo essa hibridização mais clássica, né, nós obtemos o carbono, que é o carbono tetraédrico, que tem aquele formato da pirâmide, né, e tem aquele ângulozinho que agora eu não vou conseguir lembrar o número, mas era cento e alguma coisa, vírgula alguma coisa. Quem fez 138 mais recentemente aí vai conseguir lembrar. Mas esse formato tetraédrico é devido a essa hibridização sp3. Quando o carbono, então, ele passa para a hibridização sp2, é porque ele apresenta, no mínimo, né, na verdade, apresenta uma ligação dupla. Essa ligação dupla faz com que o carbono ele deixe de assumir essa característica tridimensional, né, de pirâmide tetraédrica, para assumir uma forma de triângulo mesmo. Então, por isso que ele é chamado de trigonal plano. Já quando o carbono ele faz duas ligações, ou quando ele faz duas ligações duplas, ou quando ele faz uma ligação tripla e uma simples, ele assume essa forma de linha, né? Então ele assume essa hibridização sp e consegue fazer essa geometria linear. Então, quando vocês forem, né, mais na frente a gente vai falar sobre desenho, né,
de estruturas orgânicas. Quando vocês forem desenhar suas estruturas orgânicas na prova, né, e nas suas atividades, lembrem-se dessa informação, porque essa informação ela vai te dizer para que lado vai o próximo átomo depois daquele que você desenhou antes, né? Como é que cada átomo vai se comportar ali. E, né, claro, na química orgânica, essas ligações que acontecem, elas são feitas pelo compartilhamento de elétrons, né? Um átomo doa um elétron e o outro doa outro elétron e eles formam uma ligação covalente. E essa ligação covalente, ela é uma ligação de energia considerável, né? É uma ligação molecular que para romper precisa de uma energia considerável. Só não é mais forte que uma ligação de caráter iônico, né? Eletrostático, mais forte, né? Então, vamos para frente. Novamente, falando aqui sobre a quantidade de ligações do carbono, né? Os 4 elétrons do carbono aqui fazendo 4 ligações covalentes simples. Aqui, nesse caso, o carbono fazendo 2 simples e uma dupla. O carbono fazendo 2 duplas. E aqui, uma simples e uma tripla. Beleza? Agora, como é que a gente pode representar uma molécula orgânica? A gente tem 4 formas, principalmente, né? Estamos utilizando aqui o butano e o metilbutano como exemplo, mas a gente consegue fazer isso com qualquer molécula orgânica, praticamente. A forma mais elementar de representar essa estrutura é pela fórmula molecular. O butano a gente consegue representar ele como C4H10. Por quê? Porque na molécula de butano nós temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. Quem lembrar aí da 138 vai se lembrar que os alcanos eles seguem os alcanos alifáticos, né, de cadeia aberta. Eles seguem uma regra de quantidade de carbono e quantidade de hidrogênio. Eu nunca lembrei essa fórmula, sendo sincero com vocês. Mas a coisa que faz mais sentido para mim é expressar quando eu não sei, não consigo contar facilmente, expressar dessa fórmula aqui estrutural, que é a próxima que a gente tem aqui na frente. A fórmula estrutural vai fazer com que você discrimine cada átomo que está presente naquela molécula. Então, se aqui nessa ponta que tem um carbono, eu tenho um carbono e 3 hidrogênios, eu vou desenhar um carbono e 3 hidrogênios, né? Cada um deles ligado com um tracinho, beleza? E aí os próximos eu vou desenhar certinho também. Um carbono, 2 hidrogênios, um carbono, 2 hidrogênios, um carbono e 3 hidrogênios. A fórmula condensada, ela também serve para discriminar a quantidade de átomos que nós temos. Então, nós colocamos 3 hidrogênios e um carbono. O carbono eu coloco virado para a direita, porque é ele que vai estar ligado com outro carbono. Não é o hidrogênio que vai estar ligado com outro carbono, né? Então, coloco assim. Aqui eu daria preferência a colocar o hidrogênio mais abaixo, né? Para indicar que o carbono que está fazendo a ligação com outro carbono, mas são formas de representar. E a fórmula simplificada é a de tracinho, é também chamada de fórmula de bastão, né? Essa fórmula de bastão ela funciona bem para representar rapidamente moléculas orgânicas. Então, se eu quero agilidade, então eu vou chegar pronto, já sei que é o butano. No caso aqui do metilbutano, ele tem uma ramificação, né, que é esse CH3. A gente conhece ele como grupo metila. Também vamos falar sobre ele mais na frente, quando a gente começar a falar de grupos funcionais. Então, essas são as principais formas de representar. Isso aqui, nessas duas formas, tanto a condensada quanto a simplificada, vocês conseguem fazer no Marvin. Recomendo que vocês, enquanto estiverem futucando Marvin mesmo, variarem, né, entre uma ou outra para entender, aqui nesse benzeno eu tenho um hidrogênio para cada carbono, né?
aqui nesse outro eu tenho tantos hidrogênios, entendeu? Então, sempre que vocês forem experimentar no Marvin, avaliem a fórmula condensada e a fórmula simplificada, que eu vou mostrar a vocês também no vídeo que eu vou gravar. Ainda não gravei porque, novamente, somos estudantes, eu estou pegando 7 matérias e, além disso, tem outras 1000 coisas para resolver na vida, né? Lembrando também sobre representação de moléculas orgânicas, aqui a gente tem uma representação da fórmula condensada do benzeno, né? Essa aqui é uma molécula de benzeno, indicando cada carbono fazendo sua ligação dupla e cada carbono com seu hidrogênio irmãozinho ali do lado. Quando eu quero simplificar, eu vou e faço ele na forma de bastão, certo? Isso aqui está implícito que tem um hidrogênio ligado a cada um desses carbonos, certo? Como nós sabemos que essas ligações duplas elas entram em ressonância dentro de um anel aromático, existe a representação aromática, é a forma aromática de representar essa ressonância, que é só desenhando um círculo dentro. Então, se você, assim como eu, quer agilizar o seu estudo, a sua prova, e tem que desenhar uma molécula com um centro aromático ali, desenha uma bolinha que todo mundo vai entender que aquilo ali é um centro aromático, né? É um arila. Pronto. Como contar? Também questão de 138, né? A química orgânica ela utiliza a lógica de prefixos. Então, para cada número de carbonos que eu vou contar, eu vou ter um prefixo específico. Então, para um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hept, e assim por diante. Isso aqui é importante lembrar? É importante lembrar. Principalmente até aqui o ex. Do hept para frente, eu não vejo acontecer muito. E também não vi acontecer muito enquanto eu cursei química farmacêutica. Porque os fármacos, eles em geral não são moléculas tão grandes assim. Vocês já devem ter visto sobre regra de Lipinski, né, em aula, que as moléculas elas precisam ter um tamanho específico para terem boa biodisponibilidade. Então, é importante lembrar cada prefixo desse. É assim. Então, met, et, prop, but, pent, ex. Esse aí a gente mantém na cabeça para se lembrar sempre e seguir em frente. Falando agora de grupos funcionais, só dar uma olhada aqui no chat para ver se teve alguma questão. Alguma dúvida até então sobre o basicão da química orgânica? Beleza? Basicão. Pronto. Falando de grupos funcionais, a gente tem os hidrocarbonetos, né, que são a base da base e as coisas mais simples que a gente pode encontrar na química orgânica. Eles são compostos orgânicos, né, ou quando eles estão presentes em ramificações de cadeias, como substituintes, eles possuem só carbono e hidrogênio. A gente já deu o exemplo do metilbutano anteriormente, certo? Aqui a fórmula condensada dele e aqui a fórmula de bastão. Esse aqui é o 2-metilbutano, certo? E ele apresenta um substituinte que a gente chama de metila. Olha o nome do substituinte, metila. Metila. Então, é um substituinte que tem um carbono só. Se fosse um substituinte que tivesse 2 carbonos, ele se chamaria etila. Se tivesse 3 carbonos, propila. 4 carbonos, butila. E assim por diante, certo? Aqui a fórmula do ciclohexano, certo? É um hidrocarboneto cíclico, certo? Porque ele fecha uma ponta com a outra. E o ciclohexano, assim como o metilbutano, ele termina nesse ano, é um sufixo específico para alcanos. Então,
vocês vão ver, né, que nos hidrocarbonetos é bem fácil. Ano é alcano. Mais pra frente a gente vai ver os outros dois que restam de hidrocarboneto. E os alcanos, eles são os hidrocarbonetos que eles só têm ligações simples. Né? Só vai ter ligações simples. Já aqui, a gente tem os alcenos e alcinos. Os alcenos são os hidrocarbonetos que apresentam uma ou mais ligações duplas entre átomos de carbono, certo? Importante dizer isso, né? Que essa ligação dupla, ela não é com nenhum outro átomo, não é com nitrogênio, não é com oxigênio, não é com, sabe? Qualquer outra coisa. Estamos falando de moléculas ou frações de moléculas que só tem carbono e hidrogênio. O nome já diz. Hidrocarboneto, beleza? Então, alceno faz ligação dupla, alcino faz ligação tripla, beleza? Aqui a gente tem o but2eno ou 2-buteno. Eu prefiro essa nomenclatura assim porque ela me diz exatamente na hora que eu preciso saber onde é que está a posição da ligação, certo? Então, o but2eno, por quê? Eu tenho 4 átomos de carbono e a posição da ligação dupla está no carbono 2, certo? Aqui é o carbono 2 e aqui está a ligação dupla. Como é uma molécula que ela é capíqua, né, por dizer, ela tanto faz ela de trás para frente ou de frente para trás, então 2 é a posição dessa ligação, tanto se eu olhar daqui quanto se eu olhar do outro lado. Aqui a gente tem um pentino. Agora vocês já percebem uma diferença na representação, né? Normalmente a gente vê a representação das moléculas orgânicas, até quando tem ligação dupla, nessa forma de zigue-zague, certo? Já quando a gente vê uma ligação tripla, lembrando daquele slide que eu comentei sobre hibridização e forma geométrica de ligação, a gente tem uma geometria linear. Se a geometria das ligações entre carbono é linear, então a representação na forma de bastão, ela também é linear, certo? Isso aqui tudo, importante dizer, todas essas moléculas que estão aparecendo aí para vocês, eu desenhei no Marvin, tá? Todas elas aí eu desenhei para mostrar a vocês que o que vocês quiserem fazer de química orgânica, e às vezes até de química inorgânica também, vocês conseguem fazer desenhando lá, tá bom? Então é uma ferramenta muito boa para auxiliar nos estudos. Só para concluir, pente um íon, porque a ligação tripla está na posição 1. Pronto. Falando de aromáticos, só para encerrar nessa parte dos hidrocarbonetos, os aromáticos, eles são os hidrocarbonetos que têm o anel benzênico, né? Então, vocês podem ver, isso aqui é um aromático, mas, sei lá, o fenantreno, naftaleno, né, e outras moléculas que vão ter esses compostos com vários centros aromáticos ligados, todos eles vão ser igualmente aromáticos. Então, é muito simples identificar um aromático, só você ver se as ligações elas estão fazendo ressonância, né? Também dá para perceber, alguns aromáticos também vão ter heteroátomos, né? Átomos diferentes dentro do ciclo, como o oxigênio ou o nitrogênio, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, tá bom? Só lembrando aqui quem que é benzeno e também se a gente vê em alguma questão, em algum lugar, falando de benzila, assim como a gente falou de metila anteriormente, benzila pode ser o nome do benzeno enquanto substituinte, ou fenila também. Tá? Aqui temos os aletos, né? Então, temos 3 tipos de aletos, os aletos de alquila, aletos de arila e aletos de acila. 1,3-diclorohexano é um alcano, então, sendo um alcano, ele vai se comportar e sendo tendo a ligação, tendo as ligações, né,
simples, ele vai se comportar como um alquila. No clorobenzeno, a gente tem a ligação do cloro a um centro benzênico. Então, arila. O nome do substituinte benzênico aromático é arila. E o cloreto de propanoíla é um aleto de acila, que é um derivado de ácido carboxílico. Os aletos, eles são compostos orgânicos que têm a presença dos halogênios, né? O nome já diz. Então vai ter bromo, cloro, iodo e flúor, principalmente. A gente não vai encontrar. Ai, quais são os outros? Sempre tem um que chega a falar de astato, né? Mas os principais que a gente vai encontrar nas moléculas orgânicas são esses quatro, tá bom? Falando agora dos derivados orgânicos que têm a presença de ligações carbono-oxigênio. São os álcoois, os enóis e éteres, por enquanto, mas na frente veremos mais. Os álcoois, eles podem ser primários, como esse álcool que está aqui, que foi o que eu tenho certeza que muita gente na cachorrada consumiu, eu incluso. Temos um álcool secundário, certo? E temos um álcool terciário. Por que é primário, secundário e terciário? É baseado na quantidade de carbonos que estão ligados ao carbono que está ligado à hidroxila. Então, por exemplo, esse álcool aqui, né? Ele tem um carboninho só, né? Ligado a ele. Já esse aqui tem 2 carboninhos e já esse aqui tem 3 carboninhos. Primário, secundário e terciário. E um especialíssimo que aparece muito, e esse aqui vocês têm que conhecer, é o fenol. O fenol, ele é um álcool que está ligado a um centro benzênico. Então, ele vai ter suas características especiais, né, que vão favorecer a utilização dele na química farmacêutica. Vamos conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. O enol também é uma função bem interessante. Esse aqui é o but2-en-2-ol, ou 2-buten-2-ol. E os éteres, né? Os éteres também aparecem muito nas moléculas que são candidatos a fármacos e fármacos também. Aqui nós temos a presença de um óxido de propileno, né? Os éteres cíclicos são conhecidos como óxidos. E propileno, né? Porque prop é relacionado a 3 carbonos, certo? E aqui temos o etoximetano. Essa nomenclatura de éteres, ela é interessante porque ela considera a maior cadeia de carbonos para que você conseguir incluir na primeira etapa do nome. Aqui, no caso, eu consigo colocar 2 carbonos na maior cadeia. E depois disso eu consigo colocar a menor cadeia. Então, et representa 2 carbonos, etox, met representa 1 carbono, etoximetano. Então, esses são os álcoois, enóis e éteres. Opa, voltei. Mais para frente temos os aldeídos, cetonas e anidridos. Os aldeídos, eles são todos esses aí são compostos que têm ligações carbono dupla oxigênio, certo? Então, a gente chama esse grupo de C dupla O de carbonila, diferente do que a gente vai ver logo mais. A carbonila, ela só é C dupla O, tá bom? Para não confundir com a próxima aí, que eu vou falar o nome daqui a pouquinho. Aqui a gente tem um aldeído, que é essa substância que tem carbono ligado a outro carbono e ligado a um hidrogênio. Então, não é carbono, carbono e outro carbono, como é no caso das cetonas. Sabe, aqui a gente tem um carbono ligado a 2 outros carbonos e ligado em dupla ao oxigênio. Isso forma uma cetona. No caso dos aldeídos, ele pode ser só isso aqui, tá? Então, aqui a gente tem o 2-metil-metanol
E aqui do lado a gente tem o benzaldeído, famoso. Aqui a gente tem a butandoizona, certo? Uma acetona também. E aqui a gente tem os anidridos, né? Que eles são formados pela... Esse aqui, por exemplo, é o anidrido acético. Ele é formado pela reação entre duas moléculas de ácido acético, liberando água. Então, saindo água do grupo carboxila... falei o nome. Saindo água do grupo carboxila, a gente tem a formação de um anidrido. Esse nome já diz muito, né? Tipo, anidrido, como se tivesse uma negação à água. Então, sai uma água para formar esse grupamento aqui. Os que vocês mais vão ver em moléculas da química farmacêutica, né, em fármacos, são cetonas e aldeídos. Principalmente cetonas. Cetonas estão muito presentes. Pronto, agora vamos falar dos compostos nitrogenados. Aqui a gente tem aminas alifáticas, né? Essa aqui é uma amina primária, porque o nitrogênio ele só está ligado a um carbono, né, e tem 2 outros hidrogênios para finalizar a quantidade de ligações, né, que o nitrogênio faz. Diferente do carbono, o nitrogênio faz 3 ligações. O carbono faz 4, o nitrogênio faz 3. Beleza? Então, essa é uma amina primária. Abaixo, quem acertar essa aqui ganha meio ponto no meu coração. Alguém se arrisca? Essa molécula aqui. 2. Era bom se dessem pra gente dar uns meio pontos pra eles, né? Quem acertar ganha meio Não, ponto. no meu coração. No meu coração. Não prometo mais nada. Quem acertar ganha. Alguém? As duas aqui, ó. Aqui ganha mais meio ponto. Essa aqui é linda. Ai, meu Deus. Peraí, aí eu fui embora. Eu adoro essa molécula, é linda. Perfeita. Ninguém se arrisca, gente. Vamos lá? Participem, viu? Participem. Gosto de ouvir vocês. Ninguém vai se arriscar, não? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a famosa adrenalina. A adrenalina, ela é uma molécula que tem uma amina secundária, certo? E essa amina secundária, ela é importantíssima para a função da adrenalina no corpo. Muito provavelmente vamos conversar sobre isso em outras sessões, quando a gente começar a falar de modelo farmacofórico, quando a gente começar a conversar um pouquinho mais lá na frente, beleza? E aqui a gente tem a NN-dimetiltriptamina, é um dos psicodélicos mais clássicos, assim, potentes que existem, muito estudado, né? Inclusive a UFBA está começando a desenvolver pesquisa com relação a NN-dimetiltriptamina por agora. Aqui nós temos, no caso, uma amina terciária. E aqui embaixo temos uma amina cíclica, que é o que a gente vai falar depois. As aminas cíclicas, elas são interessantes porque apresentam ressonância, né? Elas estão ligadas normalmente a centros aromáticos. Tem algumas aminas cíclicas que não estão ligadas a centros aromáticos, mas as que a gente mais vê em fármacos são aminas que estão ligadas a centros aromáticos. Aqui a gente tem a anilina, que talvez algum de vocês tenha trabalhado com ela em experimental. Aqui temos a pirimidina, né? Lembrando aí das bases, né? Dos dímeros de pirimidina lá de Biocel. Aqui embaixo a gente tem a piridina, aqui em cima a gente tem a piridina, e aqui embaixo a gente tem uma base purínica, né? A adenina, que é um dos componentes do DNA, certo? É o azinho do DNA. Falando agora sobre ácidos carboxílicos e seus derivados. Aqui é show de aparecer em prova, tá? De aparecer em fármacos em geral, porque os ácidos carboxílicos, eles permitem muitas derivações. Essas aqui são só algumas, essas 3 que eu coloquei de éster, amida e lactama, são só algumas. Recomendo que vocês busquem mais.
Na esquerda aqui nós temos o ácido propanoico. A estrutura do ácido carboxílico, ela é justamente essa que tem o C dupla O, OH. E por que que é ácido? Porque esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio aqui embaixo, ele é ácido. Então ele sai fácil. Por quê? Porque assim que esse hidrogênio sai, resta um par de elétrons, certo? E esse par de elétrons ele consegue se deslocar, né, se deslocalizar muito bem no grupo carboxila, que resta no carboxilato, que forma um ânion, né? Então, esse carboxilato ele consegue estabilizar bem a, a energia que resta, né? A carga. Então, os ésteres já não têm essa possibilidade. Os ésteres, eles normalmente não são ionizáveis. Então, o éster é quando a gente tem, ao invés de um hidrogênio, no lugar onde tem esse OH, a gente tem um outro carbono seguindo. Né? Aqui, no caso, a gente tem uma metila. Temos, então, o propanoato de metila. Um amida é quando, ao invés da gente ter esse grupamento OH, a gente tem a presença de uma amina, certo? Aqui, no caso, temos a propanamida. E a lactama, que eu espero muito que vocês lembrem das lactamas com muito carinho, porque no módulo 2, Glória vai apresentar a vocês os beta-lactâmicos. O nome não é à toa. A lactama é quando essa amida ela se torna cíclica. Então ela se fecha no anel. Essa aqui é uma sigma-lactama, porque é um anel que tem 6 átomos, certo? Tem 6 átomos compondo esse anel. E é isso, esses são os ácidos carboxílicos e esses são os principais grupos funcionais. Eu gostaria que rapidamente vocês colocassem a mão na massa, por favor, e identificassem assim a maior parte dos grupos funcionais que vocês conseguirem, tá bom? Vou dar 5 minutinhos que dá pra gente fazer, tá? Vou começar a contar aqui e deixar o exercício aí pra vocês. Esses aqui são todos fármacos, tá? Todos esses são fármacos. Um desses fármacos eu imagino que vocês já trabalharam na prática, não vou dizer qual foi, mas vou deixar aí para vocês. 5 minutinhos. Por favor, participem. Isso é um ótimo exercício de fixação mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que sabe o que é um grupo funcional e tal, mas chega na hora e acaba esquecendo. Nossa, mas isso aqui era o quê? Isso aqui era um éster, isso aqui era um, não sei, né? Então é importante fazer essa revisãozinha aqui, principalmente olhando para moléculas que são parecidas com as moléculas que vamos observar durante todo o curso. Né? As moléculas que são fármacos, elas são todas bem complexas, com diversos grupos funcionais e com diversas funções. Vou dar um tempinho aí para vocês. Sim, Catarina, foi a furosemida, exatamente. A Catarina já falou da furosemida aqui, ó. Ganhou exatamente 0,001 pontos. Parabéns. Tem um grupo funcional aí que eu não falei. Tem um grupo funcional aí que eu não falei. Quem trouxer esse grupo funcional aí vai brilhar, viu?
O Jefferson já arriscou aqui. Quero saber de vocês aí. E aí? Boa. Gostei, gostei. Pode mandar. Pode mandar. Acho que já tá bom, né? Pra não ficar muito apertado. A gente provavelmente vai passar só um pouquinho, porque tem mais exercícios lá pro final, tá? E também porque a gente deu a tolerância, né, pra galera chegar. Então, falando do primeiro da esquerda para a direita. Vamos lá. Primeiro nós temos o paracetamol. Querido paracetamol. Lindo. NAPQI manda lembranças. Temos o grupamento amida, certo? O grupamento amida tá aqui, bem bonito, né? ACOONH, tá bom? Isso aqui, olhou? Amida. Embaixo nós temos o grupamento álcool, só que ele é um fenol. Então a gente pode indicar que ele é um fenol na hora de escrever ele. Muito bem para quem acertou aí, o fenol. Arrasaram. O segundo é um cetoprofeno, certo? É o cetoprofeno. E temos principalmente aqui, além dos anéis aromáticos, temos o ácido carboxílico, a função ácido carboxílico aqui em cima, e a função cetona. Parabéns aí a quem acertou. Ganhou alguma pontuação aí. Eu vou ter que inventar sempre pontuações diferentes para vocês, né? Pra vocês não enjoarem de minha cara. E a maiorzona, a furosemida. Ah, faltou circular aqui o CL menos, o CL também. A furosemida é o que tem mais grupos funcionais diferentes, né? Temos o grupamento sulfonamida, como apontaram, né? Temos o grupamento aleto, né? O halogênio, que é o cloro. Temos a função ácido carboxílico, temos uma função de amina que a gente pode considerar como aromática, né, ou então amina secundária, porque ela está presente ao lado de um anel aromático, então ela muito provavelmente vai entrar em ressonância com esse anel, tá bom? A função furano. A função furano é esse anel, né, bem bonitinho, que ele é um éter, certo? Mas ele tem toda essa estrutura aqui bem bonitinha. Alguém chegou a falar de furano? A gente aceita chocolate. Vou pensar no caso de vocês, vou pensar com muito carinho. Quando a gente fizer algumas reuniões presenciais, vamos fazer essa força de levar chocolate, chiclete, só coisa boa para fazer os dentistas enriquecerem aqui em Salvador. Pronto, gente. Agora, depois de vocês terem colocado a mão na massa, vamos falar mais um pouquinho. Obrigado aí por terem respondido, tá? Quando vocês respondem, eu tenho certeza que vocês exercitam o lado de vocês e eu também recebo um feedback se vocês estão me escutando ou não. É isso que eu quero saber. Vamos falar agora de estrutura e propriedades físicas. O momento de polo é uma propriedade física das moléculas, tanto inorgânicas quanto orgânicas. No caso aqui, a gente está olhando duas moléculas inorgânicas, o CO2 e a água. Essa característica é que se fala muito, né, quando a gente vai pensar em polaridade. Quando temos uma soma desses vetores que ela se cancela... Deixa eu só tomar água aqui rapidinho. Esses vetores, eles somam em zero. Por que aqui se cancela, né? O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. Lembrando aí, tabela periódica, lembrando aí, vamos resgatando. O oxigênio, por ser mais eletronegativo que o carbono, ele tem uma carga formal, né, que puxa os elétrons para ele, uma carga formal negativa. Deixando, então, o carbono com a deficiência estatística de elétrons, né? Uma deficiência, essa é uma deficiência mais matemática mesmo, né?
abstrata, fazendo com que, então, exista esse vetor direcional, que é o momento dipolo. Como eles se cancelam, torna a molécula de CO2 apolar. Já na molécula da água, como o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele forma dois vetores, né? Dois vetores, lembrando lá da física, vetores que se somam. Esses vetores, por se somar, geram um vetor maior que é diferente de zero. Por ser diferente de zero, torna então a água uma molécula polar. Isso a gente pode ver, né, nos demais compostos, por exemplo. Aqui a gente tem uma diferença interessante. Aqui a gente tem um carbono, né, e aqui a gente tem um oxigênio. O momento dipolo vai se deslocar para o oxigênio, certo? Então isso torna essa fração aqui da molécula mais polar. Entendeu? E aí ela vai ter todas as questões de interagir melhor com outras moléculas que são polares também, pela lei do semelhante, dissolve semelhante, lembrando aí da química fundamental. Né? Aproveitando que falamos de polaridade, vamos falar sobre lipofilicidade, que é literalmente a afinidade que uma molécula ela vai ter, ou o grupo, né, presente dentro dessa molécula, ele tem pelo ambiente lipofílico. Geralmente, ela é medida pela distribuição de uma molécula no sistema bifásico. Isso aí vocês já viram, né, na aula. Esse aqui é uma forma experimental de determinar isso e determinar o que a gente chama de coeficiente de partição. Aqui a gente tem uma forma experimental de determinação do coeficiente de partição, certo? Considerando que o nosso soluto, deixa eu só ver se minha câmera não tá muito bugada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Considerando que o nosso soluto, ele não está ionizado. Temos o octanol, mas esse teste de log-P anteriormente já foi feito com clorofórmio, com hexano. Então, quanto mais ele tem afinidade por essa parte apolar, mais ele vai ser lipofílico, porque pelo denominador, pelo numerador ser maior que o denominador, então vai fazer com que esse valor de P seja maior. Quando a gente joga isso para log, aí a gente vai ter um resultado, né, em logaritmo. E é isso, gente. É assim que se determina log-P. Se não me engano, quem vai cobrar de vocês para fazer a determinação matemática de log-P é Glória. Mas isso aqui é importante vocês conhecerem, caso o Castilho tenha alguma ideia assim de pensar, não, aqui agora a galera já deve estar entendida de log-P, vou botar uma questãozinha. Aprendam log-P. Falando agora, esquecendo estruturas, né, e propriedades físicas, esquecendo não, deixando para mais tarde. Vamos falar de isomerismo. Isomerismo, falar de isômero, lembra iso, que são partes iguais, né? E mero é composto. O isomerismo, ele fala sobre compostos iguais, né? Iguais. Que eles parecem iguais, mas não são. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles se diferenciam. A isomeria ela pode ser de duas formas. A primeira que a gente vai falar é a isomeria constitucional. A isomeria constitucional ela se divide em outras formas. Vamos falar principalmente de três aqui. A isomeria de função, que aqui a gente tem uma mesma fórmula molecular para essas duas moléculas, tá? Essas duas moléculas aqui estão em sua estrutura condensada. E aqui a gente tem um fenol, né, um metilfenol. E aqui a gente tem um álcool primário. Né? São duas coisas diferentes. Um é um fenol, é um álcool que está ligado, é um álcool aromático, por assim dizer. E aqui a gente tem um álcool alifático, né, que ele está ligado a uma parte de cadeia alifática, e essa cadeia alifática está ligada a um aromático, entendeu? Então é a mesma fórmula molecular, mas se diferencia pela função orgânica. Aqui um isomerismo de posição.
a função orgânica se mantém a mesma, mas a posição em que essa função, esse grupo funcional se encontra, está diferente. Então, é isso aqui, né? A fórmula molecular é a mesma, C4H8, e a gente tem aqui, esse aqui está na posição 2, a ligação dupla está na posição 2, e esse aqui a ligação dupla está na posição 1. Temos também o isomerismo de cadeia, que eles vão ter a mesma fórmula molecular, porém a diferença vai ser pelo tipo de cadeia. Se a cadeia vai estar insaturada, se a cadeia vai estar aberta, se a cadeia vai estar saturada, se a cadeia vai estar fechada, certo? Aqui a gente tem dois isômeros, né, assim que a gente chama eles, dois isômeros constitucionais, que a diferença entre eles esse aqui é um alceno, né, tem uma ligação dupla na posição 1. E esse aqui é um cicloalcano, né, que ele é um ciclopentano, no caso. E eles dois têm a mesma fórmula molecular. A única diferença é o tipo de cadeia. Falando ainda de isomerismo, vamos falar da famosa isomeria espacial, que gera o que nós conhecemos como estereoisômeros, né? Os estereoisômeros são os isômeros na qual são moléculas de mesma fórmula molecular que têm os mesmos elementos químicos, porém a diferença neles está na organização no espaço, tá bom? Aqui na esquerda nós temos a isomeria geométrica, que é onde a gente fala dos isômeros cis ou trans, ou EIZ, né? Quando a gente fala sempre de ligação dupla, a gente fala em EIZ. Deixa eu ver se está funcionando tudo certo aqui. Pronto. Aqui a gente tem o estereoisômero cis, né? No qual a gente tem os dois grupos destacados, né, diferentes do mesmo lado. A gente está falando aqui desses cloretos, né? E aqui a gente tem um estereoisômero trans, em que esses dois grupos diferentes, né, que não fazem parte da cadeia principal, estão como substituintes, estão em lados opostos. Tudo bem? Isso aí é bem simples, bem resolvido assim. Olhou, tá do mesmo lado, cis. Olhou, tá de lado oposto, trans. Acabou. E aqui a gente tem isomeria ótica. Aqui trouxe novamente para vocês a amiga que eu apresentei mais lá na frente, anteriormente. Aqui a gente tem a adrenalina, né? Só que a adrenalina, a gente vê aqui que ela tem uma coisa diferente. Ela tem uma letrinha que aparece aqui. Inclusive, essa letrinha aparece quando a gente pede para ela aparecer no Marvin. Vou ensinar vocês como mostrar isso também no Marvin, na hora que vocês estiverem desenhando suas estruturas. A isomeria ótica, ela ocorre na forma em que esses compostos estão organizados no espaço também. Porém, a diferença é que em um deles ela vai gerar o que a gente conhece como enantiômeros, certo? O enantiômero que se comporta como R, vou também mostrar a regra que vai determinar, né, quando é que vai ser R ou S, ele rotaciona a luz polarizada quando fazemos o experimento, né, com a polarizabilidade da luz, ele rotaciona essa luz à direita. E o enantiômero S, ele rotaciona essa luz polarizada à esquerda. Continuando a falar sobre isomeria ótica, temos a regra de Cahn-Ingold-Prelog. Nessa regra, a gente vai fazer o quê? Vai colocar, lembrando aí de 138 novamente, bora. A gente vai colocar a gente vai colocar o grupo de menor prioridade lá para trás. Normalmente, a gente coloca o hidrogênio, que sempre é o de menor prioridade. E então, baseado no número atômico, a gente vai determinar quais têm a maior prioridade. O oxigênio ele tem maior número atômico que o nitrogênio. Portanto, ele tem prioridade quanto ao nitrogênio. Então, oxigênio eu chamo de 1, nitrogênio eu chamo de 2, e o carbono tem menor número atômico entre os três.
Então, o carbono eu vou chamar de 3, dar prioridade número 3 para ele. Como meu grupo de menor prioridade está lá para trás, eu não estou nem considerando ele, o número 4, então eu vou observar como é que se comporta a rotação. Nesse slide aqui, vocês percebem que está organizado para que gire no sentido anti-horário. Girando no sentido anti-horário, a gente tem então um enantiômero. Responde aí no chat quem souber. Aguardando. Aí, Isabela. Boa. Enantiômero S, né? Girando no sentido anti-horário, é o enantiômero S. Girando, se fosse ao contrário, né? No sentido horário, a gente vai ter um enantiômero R. Beleza? Isso é importante? É, porque todos nós já escutamos sobre o incidente da talidomida e como isso gerou várias perdas e várias pessoas afetadas pelos erros da indústria farmacêutica. Então, por ser tão importante assim, vai ser cobrado no nosso querido semestre de Química Farmacêutica. Então, aprendam. Vamos dar uma pequena pausa. Não vou nem dar pausa, porque a gente já deu um pouquinho de pausa, né? Só para eu respirar, colocar a garganta no lugar. Ajeitem a postura, por favor. Minha postura tá toda destruída aqui, mas vai dar tudo certo. Ajeitem a postura, por favor, gente. Faz muito mal ficar na postura errada, tá sentado por muito tempo. Isso vem de uma pessoa que tem alguns poucos problemas de coluna. Tá bom? Vamos continuar. Falando agora da coisa boa e prestes a encerrar a nossa querida reunião, tá bom? Eu compus. Esse é um anti-horário? Sim, esse é um anti-horário, Carol. E Maria Luísa, eu com a postura que nem um S, exatamente. Fazendo o S do Senna, assim, ó. Uau, uau, uau. Pronto. Antes da gente começar a falar de ácidos e bases, isso aqui foi uma garimpadinha bonita que eu fiz, né, de um material produzido pela doutora Patrícia Bulegon Brondani, @patqmc. É um material maravilhoso, velho. Eu fiquei assim, porra, como assim não me mostraram isso enquanto eu estava em 138? Como assim não me mostraram isso enquanto eu estava no início do semestre de QF? Então, leiam. Tem 30 páginas? Tem. Mas vocês não vão precisar ler tudo que está lá, né? Mas ao menos essa parte inicial de teoria de ácidos, ácidos e bases orgânicas, eu usei muito para reler, né? E para reavivar o conceito em minha cabeça. Espera aí que eu vou só tirar o... Pronto, ajeitei. Reavivar o conceito na cabeça. E como eu vou disponibilizar esse site, esse material aqui para vocês, o link de acesso é só clicar aqui que vocês vão ser redirecionados diretamente para o material, tá bom? O material tá aqui, ele tem tudo, velho. Tem a equação de Henderson-Hasselbalch, tem teoria de Bronsted-Lowry, tem tudo, tem tudo. Então, por favor, acessem. Vai ajudar muito vocês. Bom, falando de teorias de ácido base, só relembrando aqui, temos as principais 3 teorias. A teoria de Arrhenius, que vai considerar somente em meio aquoso, né, a liberação de H+ por parte de ácidos e a liberação de OH- por parte de bases. Porém, essa é uma teoria muito limitada e que não responde questões, principalmente questões da química orgânica, né, que a gente trabalha com outros compostos. A gente começa a trabalhar com nitrogênio, a gente começa a trabalhar com outras lógicas. Então surgiu a de Bronsted-Lowry, que é o nosso principal foco, né? Na de Bronsted-Lowry, a gente vai entender que, opa, pera aí, não é tão 8 ou 80 assim. O que vai me dizer se algo é ácido ou se algo é básico é com o que ele está interagindo. Por exemplo, aqui, o HCl, ele é ácido porque ele está interagindo com a água, que se comporta como base. Por quê? O ácido, HCl, vai doar um próton
para que a base receba esse próton, né? Formando um ácido conjugado e uma base conjugada, certo? Vamos falar sobre esses pares. E aqui a gente tem a teoria de ácido-base de Lewis, que ela está mais direcionada à reatividade dos compostos, que não é o nosso foco aqui, mas na teoria de Lewis, o ácido ele vai se comportar como aquele que recebe o par de elétrons e a base vai se comportar como aquela que doa o par de elétrons. H+ é o ácido que recebe o par de elétrons e a água é a base que doa o par de elétrons. Porém, como eu falei, bronça de Lore é nosso foco. O que eu mais quero que vocês saiam daqui entendendo é que como que bronça de Lore funciona. Porque é o que vocês vão usar durante principalmente no módulo de Castilho, sendo bem sincero. No módulo 1 é onde vocês mais vão procurar entender, ok, o que é ácido, o que é base, como é que isso afeta tal log, né? Como é que isso afeta a absorção, que vamos conversar bastante sobre isso ainda. Mas hoje vamos no básico. Aqui na teoria de bronça de Lore, a gente tem os chamados de pares conjugados, né? Um ácido ele reage com a base, formando um outro ácido e uma outra base, né? O HCl é um ácido que, ao reagir com a base, vai gerar uma base conjugada, e vai formar esse par conjugado, né? HCl é o ácido e o Cl- é a base conjugada. O mesmo vale para a água aqui nesse caso, né? A água ela reage com o ácido para formar um ácido conjugado. Então, a água é a base e o H3O+ é o ácido conjugado. No outro lado, a gente vai olhar para uma base interagindo com a água, né? Aqui é a amônia. Lembrem-se sempre da amônia e das aminas, porque em química orgânica e principalmente em química farmacêutica, na maioria das vezes que vocês virem NH, NH2 ou N, na maioria das vezes ele vai se comportar como base. Na maioria das vezes, não estou dizendo sempre. Lembrem-se disso, por favor. Mas quase sempre, quando você quer aumentar a basicidade de uma substância, quando você quer considerar se é ácido ou base, quando você vê uma amina, ela muito provavelmente vai ser básica, tá bom? E aqui, a amônia reagindo com a água é uma base que reage com ácido, né, formando os seus produtos, né? A NH3 gera um ácido conjugado, que é um NH4+, e a água gera uma base conjugada, né, que é o OH-, tá bom? Lembrem-se disso. Ácidos em bronça de Lore são substâncias que doam prótons. E bases são substâncias que recebem prótons, tá bom? Então, em bronça de Lore, o que nos importa agora é só H+. De quem vem um H+, e para onde vai esse H+, tá bom? Esse é o principal foco. Lembrando aqui também do que é acidez, né? A acidez, a gente fala de acidez o tempo todo em química e nas nossas vidas, mas o que eu mais quero que vocês se lembrem de acidez são esses dois pHzinhos que vocês vão encontrar coloquem anotadinho assim, esses dois pHs, pH estomacal, né, pelo suco gástrico é ácido, né, variando de 1 a 2, e o pH intestinal, devido às secreções biliares, ele é alcalino, né, se comportando assim entre 7,4 e 8. Então, na escala de pH, a gente vai procurar trabalhar com substâncias, né, que sejam bem absorvidas no pH que eu quero, entendeu? Vamos discutir melhor isso em outro momento, só para essa discussão sobre absorção, não sei o quê, para não ficar muito complicado, tá bom? Mas só encerrando sobre pH, que ele é o menos log da concentração de H+ no meio. Então, quanto mais eu tenho de liberação de íons H+ no meio,
menos eu vou ter um valor de pH, né? Mais ácido vai ser. Então, quanto maior a concentração de íons H+, menor o valor de pH. Beleza? É por aí. E quanto menos H+ eu tenho no meio, mais básico vai ser o meio que eu tô considerando, né? É isso. Deixa eu só dar uma olhada se tem alguma questão. Tá bom? Só segurando aqui um pouquinho, gente. Vocês têm alguma dúvida, por enquanto? Que aqui a gente vai dar uma acelerada, porque já está perto do nosso horário, né? Vou dar uma aceleradinha para a gente resolver algumas questões. Prometo que eu não vou segurar muito vocês. Se vocês precisarem sair antes, fiquem à vontade, né? Mas acabou se estendendo assim um pouquinho. Tá tranquilo? Maravilha, viu? Vamos lá. Falando de ácidos e bases agora em química orgânica, focando em química orgânica. A maioria desses ácidos, né, diferente de um HCl, por exemplo. HCl é um ácido que, se eu jogo em água, ele imediatamente vai se ionizar 100%. Né? Todas as espécies que estiverem em solução estarão necessariamente ionizadas. É isso que eu quero dizer sobre um ácido forte. Entendeu? Então, HCl, que mais, gente? Lembra aí de ácidos fortes? Acho que HBr, H2SO4, vários ácidos aí. Eles são fortíssimos. Eu acho que H2SO4 eu acho que é considerado como forte, mas enfim. A maioria dos ácidos orgânicos, eles não são fortes. A maioria, nem sempre. Então, como a gente vai trabalhar com maioria, a gente vai entender que eles não vão se ionizar 100% quando presentes em solução. Por quê? A ligação entre eles, a reação, né, de ionização, ela vai obedecer um equilíbrio químico, como representada aqui. Nossa, essa figura ficou feia, gente. Nossa, mil perdões. Essa figura ficou feinha. Mas dá para ver que aqui a gente tem um processo de ionização de um ácido, né, um HA, se ionizando em água, formando H3O+, e formando o ânion A-. E quando a gente coloca essa reação frente a uma constante e converte ela para avaliar a velocidade de produção e a quantidade de íons presentes no meio, a gente vai ter uma constante que a gente chama de Ka, a constante de acidez. Né? O nome já diz. Né? O subscrito A significa ácido. Então, a quantidade de H3O+ presente no meio, que a gente conhece como, quem souber isso aí, ganha um presente. Concentração de H3O+ no meio é igual a... Vale eu? Vale. Vale. Se errar, vai ter, viu? Se errar, vai ter. E aí, minha filha, você falou que vai falar e não falou nada, beleza. Eu deixo pros outros universitários aí. Vamos, gente, participar. Vamos lá, pessoal. Concentração de H3O+. Vou dar uma dica. É igual a concentração de H+. Essa dica aí eu já dei tudo. E aí? Ninguém? Eu quero saber o que é que... essa concentração de H3O+ aqui no meio. Isso aqui é que quando eu coloco quando eu faço o menos log disso aqui, vira o quê? Pronto, melhorei a pergunta. pH, perfeito, perfeito, perfeito. Então isso aqui vai ser, assim que eu transformar isso em pKa, a gente vai obter a concentração, o pH, né, do meio, a partir desse membro aqui, tá bom? E embaixo a gente tem uma equação de dissociação de uma base, de ionização de uma base também em meio aquoso, tá bom? Esse esqueminha aqui do Descomplica, ele nos mostra que num ácido forte, o Ka
eu vou mostrar o próximo slide que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. O pKa, assim como o pH, né, é uma função de antilog, de log negativo. Então, o pKa é o menos log de Ka, assim como o pKb é o menos log de Kb. Nossa, ficou feio também. Me perdoe, gente. Da próxima a resolução vai vir melhor. Então, o Ka, quando ele é alto, ele resulta num pKa baixo. Se eu tenho um ácido que ele supercioniza no meio, que ele se cioniza 100%, a gente vai ter uma concentração altíssima de espécies ionizadas, né, de H3 a mais e de A menos, comparado à quantidade de espécies não ionizadas. Então, o Ka vai ser altão. E o pKa, consequentemente, por ser uma função de menos log, vai ser invertido. Então, pKa baixo. Mesma coisa vale para uma base, né? Só que na base a gente pensa no Kb. Se o Kb da base é alto, consequentemente o pKb da base vai ser baixo. Agora, num ácido fraco, em que eu não tenho uma quantidade de espécies ionizadas tão grande assim, né? Não é mais 100% de ionização. Agora eu tenho algumas espécies que estão neutras. Então, o Ka já não vai ser mais tão alto assim. O Ka vai ser mais baixo. Logo, o pKa vai aumentar. Na base, eu vou pensar da mesma forma. Se o Kb é baixo, por não ter tantas espécies ionizadas assim, o pKb vai ser alto. Então, o que me diz se um composto ele é fraco ou forte são essas constantes de acidez ou de basicidade. Normalmente a gente só usa de acidez, até para base a gente usa de acidez. Então, prestar atenção nisso, porque é um conceito que às vezes a galera se passa, a galera se perde. Eu não vou mentir. No semestre passado, às vezes eu lia algumas coisas assim e ficava, nossa, mas isso não faz muito sentido, como assim? Mas o pKa, ele não vai me dizer se uma substância ela é ácida ou se ela é básica. O pKa, ele vai me dizer se essa substância ela é forte ou se essa substância é fraca, tá bom? Manter isso na mente para não confundir pH com pKa, tudo bem? E o que vai me dizer se uma substância é ácida ou básica é como ela se comporta, é baseada no Bronsted Lowry. Se ele doa H+, ou se ele recebe H+. Tudo bem? É isso que a gente precisa ter bem definido para não confundir as paradas. Alguma dúvida sobre isso, gente? Aqui eu só vou mostrar um pouquinho da equação de Henderson-Hasselbalch, que é pH igual a pKa mais log da espécie ionizada sobre a espécie neutra. E para bases, né, a gente tem pH igual a pKa mais log da espécie não ionizada sobre a espécie ionizada. Eu não... Para fazer aquele cálculo de constante de ionização, né, de grau de ionização, que certamente vai ser pedido para vocês em alguma prova, seja de Glória ou seja de Castilho, anotem isso. Vai ser questão de prova. Eu prefiro fazer da forminha que ensina no Eliezer. Vamos trabalhar ela direitinho quando a gente for pegar para fazer exercício. Então, bolando uma lista de exercícios bem legal para vocês. E vamos discutir isso, né, em aula, propriamente dito, depois. Mas agora, como já estamos encerrando aqui, eu já passei um pouquinho do horário, eu ainda vou chegar nos exercícios, né, que a gente tem para fazer hoje. Agora uma pergunta. As moléculas abaixo são ácidos ou bases? As moléculas que eu quero dizer são essas aqui, né? As que estão se ionizando. E como podemos organizar em forma crescente de força? Alguém se arrisca? Gostaria de ver aí vocês metendo a mão na massa. Infelizmente aqui nessa fonte que eu busquei do ProEnem, eles
Erraram nessa setinha aqui, mas Deus perdoa. Pronto. Um ácido. Ótimo. E o de baixo? Tudo ácido. Perfeitamente. Por que que é tudo ácido? Tá certo. Mas por quê? Perfeito, do H+. Se todo mundo aqui está doando H+, então todo mundo é ácido frente à teoria de Bronsted-Lowry, que é a principal teoria que a gente vai considerar quando estivermos avaliando acidez ou basicidade. Tudo bem? Então, ótimo, muito obrigado, Catarina e Carol, e Maria Luísa aí, que também contribuiu. Perfeitamente certa resposta. Agora a pergunta é, quem é mais ácido? Quem é o ácido mais forte e quem é o ácido mais fraco? Como é que a gente organiza isso em forma crescente de força? Aqui a gente tem o valor de Ka. A ordem de força é 1, 2 e 3. O mais forte é o de maior Ka. Perfeito, perfeito. Se eu tivesse colocado em pKa, como é que vocês esperariam que estivessem esses resultados aqui? Esses valores? Perfeito. É isso aí, gente. Quando a gente pega numa questão, olha, pá, pKa 1, ou então pKa 0, não sei o que, a gente vai ter uma ideia de que aquilo ali muito provavelmente é um ácido forte. Porém, como a gente está em química farmacêutica, medicinal, a gente vai estar trabalhando com substâncias orgânicas e e nunca é tão fácil assim quando a gente está trabalhando com substâncias orgânicas, né? Então, o pKa dessas substâncias normalmente vai estar variando entre 4, 5, 6, certo? Porque todos eles vão ser ácidos ou bases fracas. Beleza? Ótimo, muito obrigado aí, gente, por ter respondido. E aqui, só completando, né, falando sobre bases orgânicas. Sempre que a gente olhar para uma mina, sempre não, na maioria das vezes, que a gente olhar para uma mina, a gente vai pensar, essa mina aqui vai reagir com alguma coisa. Nesse caso aqui não é uma mina, é uma molécula de amônia, mas vocês poderiam entender isso aqui como, né, e aqui tem um carbono e está ligado a uma outra cadeia carbônica. Estaria fazendo a mesma coisa. O, o N, né, o nitrogênio, ele tem um par de elétrons que vai subtrair, né, receber o H+ de um doador, de um ácido doador, certo? Aqui é o ácido acético. E esse doador vai doar o H+, né, formando então um ácido conjugado, né, que é da base que é amônia, formando o íon amônio, e aqui formando o íon acetato. Beleza? Tudo certo até então? Muito, 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 muito certo que na maioria das vezes que vocês encontrem nitrogênio numa substância orgânica, ele vai estar se comportando como base. É quase certo. Mas as exceções, deixa eu só puxar aqui. As poucas exceções são quando a gente tem as aminas cíclicas. Essas aminas assim, porque aí o nitrogênio ele pode atuar como um ácido também, mas isso fica para uma outra discussão. E também nas sulfonamidas, porque aqui a gente tem uma estabilização por ressonância e o nitrogênio ele pode atuar como ácido também, mas fica para uma outra discussão, beleza? Resumindo, os principais ácidos orgânicos são os ácidos carboxílicos, os fenóis, os álcoois e as sulfonamidas. Aqui está em ordem de força, não sei se vocês repararam. Os ácidos carboxílicos normalmente são os ácidos orgânicos mais fortes. Depois temos os fenóis, depois os álcoois, que são ácidos bem fracos, e as sulfonamidas eu deveria colocar elas um pouquinho mais para cima, mas como eu queria seguir a ordem da carbonila e carboxila, né, acabei deixando assim.
E aqui nós temos as aminas, né, que são as principais bases orgânicas, sendo alifáticas ou cíclicas. Aqui, pronto. Aqui é o último slide. Último slide antes de fazermos uma listinha com 3 exercícios, né? Coisa rápida, para deixar vocês tomarem café e dormir, descansar, que amanhã é outro dia, e amanhã também eu preciso dormir, preciso acordar cedo para fazer módulo A5. A deslocalização de elétrons, né, que a gente conhece como ressonância, ela vai nos permitir inferir sobre a força daquele ácido também, né? Observemos aqui. Aqui a gente tem o ácido acético e embaixo a gente tem o etanol. A gente tem o etanol, beleza, maravilha. O ácido acético, ele tem um pKa de 4,76, ou seja, ele é um ácido... Quem responder? Ele é um ácido fraco ou forte? Forte aí, Caro. Responda de novo aí pra você ver. Entre os dois ele é mais forte, não se quanto Não, menor. não. Me Não, ó, perdi, calma. ele é um ácido fraco, né? Quando o pKa, o pKa é maior que um assim... A gente considera ácido forte só quando ele se ioniza 100%. Vamos considerar assim. Então, o pKa dos ácidos fortes, ele está muito próximo a zero. Então, sempre que a gente tiver um pKa acima disso, a gente já começa a inferir que, beleza, aqui já deve ser um ácido fraco. Tudo bem? Ah, tá. Não, eu tava comparando os dois. Entre os dois ele seria mais forte, né? Não, entre os dois, claramente, o Ah, ácido tá. acético, até o nome dele já diz, né? Ele é ácido acético. Mas, beleza. Entre os dois ele é o mais forte, mas ele é um ácido fraco ainda assim, um ácido orgânico. pKa de 4,76. Quando esse hidrogênio sai, quando eu desprotono esse ácido, seja reagindo contra coisa, seja dissolvendo em água, né, vai acontecer de acumular uma carga negativa aqui. Um par de elétrons vai se acumular nesse oxigênio. Esse par de elétrons, então, consegue se deslocalizar e fazer algo que a natureza gosta muito, que é estabilizar através da dispersão das cargas, né? A natureza gosta de quando as coisas estão dispersas e a energia ela é desacumulada. E isso que acontece com a deslocalização de elétrons, né? Essa setinha aqui está certa de ressonância. E isso forma um híbrido de ressonância, né, com duas cargas formais negativas. Já aqui no álcool, a gente não tem a possibilidade de ressonância, né, para formar essa deslocalização e permitir que a base conjugada formada seja estável. Um bom ácido, ele vai, assim que ele reagir, ele vai ter uma base conjugada, um bom ácido fraco, melhor dizendo, um bom ácido fraco, ele vai ter uma base conjugada bem estável, que ela vai conseguir dispersar essa carga negativa de alguma forma. Normalmente você vai ver essa dispersão com anéis aromáticos, grupos carboxílicos ou carbonila também. Às vezes, raramente, com nitrogênio também. Mas a gente normalmente vai ver essa dispersão favorecendo a acidez de um composto. Por quê? Quando eu tento tirar esse hidrogênio aqui do álcool, a base que me resta é uma base muito instável. E a natureza não gosta de instabilidade. A natureza gosta de paz. A natureza gosta de coisas termodinamicamente favoráveis. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se alguém perguntou mais alguma coisa. Beleza. Pronto. Já para encerrar e deixar vocês irem dormir em paz, eu gostaria muito que vocês tomassem o tempo aí de vocês. Vou ler as questões para vocês. E vocês podem abrir o microfone, levantar a mão, responder no chat. Tudo bem? Essa aqui é uma questão da... Deixa eu só beber uma água aqui, gente, rapidinho.
Beleza. Essa aqui é uma questão da FGV, São Paulo, 2013. Fala assim: a água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Aqui nós temos 3 reações, né? Uma reação do ácido nitroso, HNO2 com água, formando um nitrito com H3O+. Aqui nós temos a amônia reagindo com a água, né, uma reação que a gente viu anteriormente, né, formando NH4+, mais OH-. E aqui nós temos um ânion peróxido reagindo com a água, formando OH-, OH-. Aqui não está devidamente balanceado, tá? Não está devidamente balanceado, mas só a título de dizer, de acordo com a teoria de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3, respectivamente, seria de... Quem responde aí? Qual é a alternativa certa? Deixa eu ver. Catarina respondeu B. Vamos lá. Alguém tem alguma outra ideia? Márcia respondeu C. Carol respondeu B. Maria Luísa respondeu B. Mais alguém? Isabela respondeu letra B também, né? Base ácido ácido. Por quê? Por quê? Se você respondeu, fale aí por quê. Maria Luísa mandou aqui. No primeiro está recebendo próton e nos outros está doando. Beleza. Mais alguém tem alguma ideia sobre? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E vou passar aqui e mostrar. Realmente é a letra B. Por quê? Na primeira, a água ela vai receber um íon H+, certo? Do ácido, né? Isso aqui é um ácido. Então ela já doa esse íon H+ aqui para a água, formando o H3O+. Na segunda, não, perdão, o ácido doa o H+ para a água, formando H3O+. Beleza? Na segunda, a amônia ela vai sequestrar, né, um H+ da água, ou seja, a água doa um H+ para formar o íon amônio e o íon hidroxila. Isso aqui certamente já é uma solução de hidróxido de amônio. E aqui uma reação com peróxido, a água está reagindo com o peróxido, doando H+ para esse íon, formando OH-, OH-. Ou seja, na primeira ela age como base, na segunda e na terceira ela age como ácido. Resposta certa, letra B. Muito obrigado, gente. Essa aqui eu quero ver quem acerta. Enem 2021. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Aqui nós temos o composto 1, composto 2, composto 3, composto 4 e composto 5. O teste positivo será observado com o pesticida 1, 2, 3, 4 ou 5. Vou dar um tempinho aí. O que é que vocês acham?
lembrando aqui, ó, o reagente específico do qual ele está falando é hidróxido de sódio. Ou seja, a gente está utilizando uma base para identificar algum desses pesticidas aqui. Quem desses pesticidas vai reagir com a base? Essa é a pergunta. Muito importante isso, tá, gente? Lê com cuidado o enunciado para entender o que é que ele quer que eu diga. E isso é muito importante para as provas de química farmacêutica. Principalmente as do primeiro módulo. É uma teoria bem carregada, assim. Então, vamos lá? 3. Jefferson respondeu. Por quê? Alguém tem outra ideia? Você me disse 3. 2, 1 e não temos um consenso. Vamos ter que colocar vocês em uma jaula e ver quem tá certo. Quem sair vivo tá certo. Josafá, certo? Falou que número 3. Temos 2 número 3. 2 votos para número 3 até então. A jaula é a prova de Castilho. Não, gente, a prova de Castilho é de boa. Estudem. Estudem que vocês passam. Mais alguém? Tem mais alguma ideia? E quem votou 1, 2 ou 3 tem que dizer por quê. Porque aí pega para vocês, hein? Nas provas principalmente na prova de Castilho, né, e de Samuel também, tem questões abertas. Você vai ter que dizer, pô, é isso. Por quê? Então, acostumem-se, enquanto vocês estiverem estudando, a vocês dizerem o porquê das coisas. Mesmo que vocês estejam pensando na coisa mais, sabe? Na coisa mais óbvia. Sabe? Na coisa mais óbvia do mundo. Pô, isso aqui não preciso nem explicar, velho. Explique. Não vá além do que lhe foi pedido, mas explique. Vamos ver? Josafá falou, hidrogênio ácido por conta do efeito retirador de elétrons, pelos anéis e pelos coros. Falou de efeito indutivo. Efeito indutivo a gente vai discutir mais lá na frente também, quando a gente fizer outra reunião, para avaliar melhor e um pouquinho mais fundo. O efeito indutivo já é um pouquinho mais carregado, que tem o positivo, o negativo, e aí a gente já fala de efeito histérico também. Eu vou fazer essa revisão com vocês, mas bem lembrado. Mas não só por isso, já vou dar a resposta, né, para liberar vocês. Não só por isso. Cadê? Perdi a janela. Aqui. Não só por isso, o único grupo que eu tenho aqui presente nessas substâncias que pode fazer uma reação frente a uma base é o fenol. Por quê? É o fenol, né? Esse grupo álcool aqui. Porque, como eu disse anteriormente, os fenóis e os álcoois se comportam como ácidos orgânicos. Já que a gente está reagindo com uma base, né? Então a nossa reação ácido-base vai considerar isso. O fenol, né? A hidroxila, ela vai perder um íon H+, para reagir com uma base, né? No caso uma base forte, o hidróxido de sódio. Então, os fenóis eles apresentam caráter ácido, diferente de todos esses outros compostos que não tem nenhuma outra característica ácida aqui. Tá bom? Então, muito bem a quem respondeu a questão 3. Agora vamos para mais uma. Acho que isso aqui já encerra, né? Já encerra. Já chega. Eita, já dei a resposta. Ai, meu Deus. Eu já dei a resposta. Pera aí, pô. Gente, que triste.
Vamos lá. Esse aqui eu queria não ter colocado a resposta. Deixa só eu fazer uma brincadeira aqui rapidinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Ninguém viu, ninguém viu. Pera aí, segura 2 tempos aí. Eu vou duplicar aqui a página. E aí eu consigo mostrar a vocês a questão sem a resposta, né? Pelo amor de já. Duplicar a página. Pronto. Ai, ai. Era bom se na prova de QF fosse assim, já mostrassem a prova, a resposta antes, né? Da questão. Pronto, vocês estão conseguindo ver de novo aí o compartilhamento? Imagino que sim. Aqui eu já tive um feedback positivo. Tá dando pra ver sim, amigo. Obrigado, amiga. Bom. Enem PPL 2020. O propanolol, mais um fármaco aí, ó, é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de bronça-de-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando a uma formação de um derivado solúvel em água. O ácido de bronça-de-Lowry reage com hidroxila alcoólica, anéis aromáticos, metilas terminais, grupamento amina ou oxigênio do grupamento éter. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hidroxila alcoólica, anéis aromáticos, metilas terminais, grupamento amina ou oxigênio do grupamento éter. Dole 1, dole 2, dole 3. Vai. Muitas letras D, ó. Letra D, e aqui uma justificativa, eu gosto assim, porque o grupamento amina age como base, na maioria das vezes. Isabela mandou aqui, a amina é mais básica, beleza. Mais alguém com uma ideia diferente? Alguém com a ideia diferente? Alguém com a dúvida sobre a questão? Né? Só lembrando que aqui a gente tem uma reação desse composto com um ácido, tá bom? E é mais básico em comparação com as outras opções. Sim. Beleza. Eu tenho que dizer a vocês que vocês estão perfeitamente exatos. E exatamente, né? É a reação de com um ácido. Então, o grupamento de maior basicidade que vai reagir com esse próton levando a um composto que agora é solúvel em água, por quê? Porque está ionizado, né? É o grupamento amina, que a amina atua como base de bronça-de-Lowry frente a um ácido de bronça-de-Lowry e recebe próton. É por aí. Entendeu? Então, na hora que a gente estiver pensando sobre nossa, quem é ácido, quem é base, a gente precisa avaliar, tipo assim, tá, qual é a característica desse composto? Ele vai puxar um ácido de alguém? Ele tem um par de elétrons que vai sequestrar um próton de alguém? Ou ele tem um próton que vai sair? Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês pensem na hora que estiverem frente à prova, frente aos seus exercícios, frente à querida lista de exercícios que vamos passar para vocês. E eu gostaria de perguntar se existe alguma dúvida. Existe alguma dúvida? Vocês têm alguma questão assim? Ok. Cleiman, você pretende em alguma monitoria ajudar a gente a fazer o cálculo de pKa e a porcentagem de ionização? Porque eu realmente não estou conseguindo entender como faz. Claro,
Claro e óbvio que sim. Eu acho que esse, inclusive para mim, foi um, foi uma das partes mais difíceis do primeiro módulo, porque, cá entre nós, eu não sou o maior gênio da matemática. Eu não sou o maior gênio da matemática, tenho minhas dificuldades com matemática, mas sempre, sabe, desenrolava assim, mas com cálculo de PK, a coisa batia na trave, e aí eu ia para um canto, ia para o outro, e não entendia, até que eu cheguei no meu lugar e eu entendi. Então, vamos sim fazer uma monitoria sobre isso, né, principalmente para falar de propriedades físico-químicas. Como essa reunião de hoje era uma reunião para revisar conceitos básicos, né, básicos, era uma reunião para revisar conceitos bem preliminares e primordiais da química orgânica e da química fundamental. Eu não queria já trazer, tipo, ó, gente, vamos aqui, pá, jogar no quadro e calcular. Porque eu até prefiro que vocês façam esse tipo de... e acompanhem esse exercício presencialmente. Então, eu gostaria de fazer essa monitoria presencial, né? E aí também, claro, vai depender da minha disponibilidade, também vai depender da disponibilidade de vocês para a gente fazer essa monitoria, tudo bem? E vamos ver aqui, o que mais? Tem como vocês também fazerem a monitoria das perguntas que o professor colocou nos slides, por favor? Claro! Algumas delas a gente até já respondeu no grupo, mas o máximo de questões que Castilho já colocou nos slides e de exercícios que vierem de outros professores também, a gente vai meter mão. Como a gente já conhece a coisa e a gente sabe que normalmente os professores não disponibilizam uma lista de exercícios, a gente vai fazer essa lista, né? Então a gente pretende fazer uma lista para debater junto com vocês, tá bom? Hoje eu já estava conversando com o Dani, separando já algumas questõezinhas. Daniele Pereira Nunes levantou a mão. Fale. Como o Cleiman mencionou, a gente quer fazer a lista, mas tenham paciência, porque assim, a gente só sabe que a gente é monitor desde quinta-feira, né, Cleiman? Então, assim, não deu tempo fazer. Cleiman tá com as disciplinas dele, eu estou com as minhas disciplinas. Eu sou provável concluinte esse semestre, gente. É uma coisa meio de doido você ser provável concluinte, porque você chega num ponto que você fica, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida depois disso? E aí tem 1000 coisas pra você resolver ao mesmo tempo. Eu vou ser no próximo. Então, se já quiser. É caos. E ainda veio essa Semana Santa, que eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, porque vai ter esse feriado aí. E aí, semana que vem em diante, é que a gente vai ter mais coisas para poder fazer com vocês. Inclusive, vou falar amanhã na monitoria presencial, quem puder ir. Estou falando aqui também. Esses horários dessa semana não são horários fixos. A gente fez a enquete e, no caso, para online, né, o presencial eu só defini o dia que eu podia. Mas a gente vai definir depois, posteriormente com vocês, horários e dias mais fixos para as nossas monitorias, tá? É porque realmente a gente chegou agora e a gente percebeu o caos que está, porque a gente já sabia, né, Clema, desde o semestre passado. E aí, para não deixar vocês assim totalmente no escuro, sem ter nada, porque a gente sabe que tem conceitos iniciais que vocês têm dificuldade. Eu assisti a aula quinta-feira e eu fiquei lá mais observando mesmo como estava sendo desenrolada a aula. Dá para perceber que a turma tem uma certa dificuldade em algumas coisas, que eu já conversei com o Clima, que são dificuldades que, assim, é normal, não é uma coisa específica de vocês. O pessoal, semestre passado, também teve dúvidas, também teve dificuldade com isso, e a minha opinião é que se vocês conseguirem esclarecer esses conceitos iniciais, que é por isso que a gente iniciou por isso, conseguirem fixar o que é cada coisa, o que é cada definição, entender o que é cada coisa, vocês conseguem aplicar, e aí o resultado é muito melhor, vocês conseguem tirar nota maravilhosa lá na prova de Castilho, que é basicamente o que ele fala na aula. Não tem um bicho de 7 cabeças na minha cabeça, apesar de ele ser uma pessoa um pouco assim, como é que eu posso dizer? Séria, e metódico, a prova dele realmente é o que ele fala. Vocês, mesmo que vocês, assim, cheguem lá assustados, vocês vão ver que não tem nada do que ele não falou na sala de aula. Então,
é realmente saber aplicar o que ele quer que responda, porque a gente já tem noção de como vai ser a prova, a gente vai explicar mais pra frente as questões, como ele pode cobrar. Tem umas coisas que ele coloca, esses exercícios assim na aula, que é para vocês praticarem o conhecimento, mas ele não vai cobrar exatamente daquele jeito na prova. Ele cobra de uma forma diferente. Isso. E é isso, né? Pô, obrigado, Dani. Eu queria passar para o próximo slide e agradecer a vocês pela atenção. Estou encerrando aqui essa apresentação. De verdade, tirando a poeira do professor que tem em mim, tirando a poeira mesmo, e agradecendo ao pessoal que participou, agradecendo a quem teve do início, a quem assistiu, a quem deu atenção. E convidar a vocês a, claro, fazerem mais perguntas, fazerem mais, sabe, participarem mais, porque quando e com certeza a se ajudarem, né? Eu acho que o que faz uma grande diferença é você ter dentro da matéria o seu grupinho, sabe? A sua rede de apoio lá, porque é, é o pessoal que vai chegar, pegar na sua mão e falar, ô, vamos estudar tal coisa. Quando em algum momento você chegar e pensar assim, poxa, nossa, tá difícil, vai ter uma pessoa que vai chegar, não, pô, calma aí, vamos dar uma lida nisso aqui, entendeu? Então, se juntem. Eu recomendo muito isso, se juntem. No semestre passado a gente se juntou, a gente trabalhou nisso e conseguimos bons resultados, né? Faz muita diferença Tô essa vendo. união. E perseverem, velho. Perseverem, estudem, de verdade, estudem. Cheguem na aula cheguem na aula de Castilho, na aula de Glória, na aula de Samuel, com sangue nos olhos, com vontade de aprender. Eu sei que a aula ela é depois do almoço, às vezes você já vem sei lá, do trabalho, de casa, cuidando de filho, mas toma aquele café, vai para a aula com vontade de chegar lá, sabe? E, sabe, desenvolver mesmo, porque eu sei que na aula que Castilho dá, que Glória dá e que Samuel dá também, dá para extrair muita coisa boa, né? A gente tá nessa matéria trabalhando junto. Eu espero muito trabalhar junto com vocês e fazer isso dar certo e ter um impacto positivo, de verdade. Novamente quero agradecer e pedir encarecidamente para vocês, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questãozinha. Eu vou pegar aqui só o. Ai, gente, como é que pega aqui? Cleiman, eles estão aqui no chat dizendo que é pra gente ser professor de QF. Só que eu tenho uma É o informação. plano, amiga! É o plano! Eu tenho informação para dar a você, gente. Cleiman pode ser que seja professor de QF. Estou voltando para isso, inclusive. Sou a maior apoiadora desse menino aqui. Mas eu não vou ser, não. Quem, quem me conhece sabe que minha paixão está em outro lugar. Tem nome, sobrenome e endereço. Véi, é isso. A paixão aconteceu com QF. Espero muito que isso siga, né, e funcione muito bem para minha vida. Mas por enquanto sou monitor, né? Não tô ganhando 10 mil conto, né? E futuramente vamos pensar nisso aí. Que aí com 10 mil conto a coisa vira outra. Mas é isso, gente. Alguma dúvida, né, antes da gente encerrar? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Muito obrigado pelos elogios, de verdade. Faz muita diferença ter vocês aqui e ter vocês participando também. É muito bom você estar conversando com gente, né? Do que tá do que se eu só chegasse aqui e começasse a falar lá, 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 e falasse, gente, acabou, tchau, tchau. Né? Eu prefiro assim. Então, deixei o link do Forms, tá? Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum feedback, se foi ruim, se foi bom, se foi maravilhoso, se foi um desastre, podem falar nesse link,
estará guardado no meu coração. Em toda a monitoria, de preferência, eu pretendo deixar um link para que vocês opinem sobre como é que foi. Tá bom? E é isso, Então, gente. sendo isso, muito obrigado por terem vindo. E tchau, tchau, pessoal. É isso, gente. Tchau. Espero ver algumas pessoas amanhã. Não sei quem vai poder, porque eu sei que também é horário de aula, né? 9 horas da manhã. Mas se tiverem dúvidas, vão. Amanhã não vai ser como a de clima. Não, não prometo ser boa que nem a de clima, que eu me garanto lá na hematologia. Aqui não tanto. Mas a gente vai discutir algumas outras coisas que eu acho que são importantes, que eu vi que vocês ainda estão meio cambaleando na definição. E eu vou estar lá aberta para tirar dúvidas, inclusive fazer aquela questão do cálculo da porcentagem de ionização, que eu vi que muita gente está com dificuldade. Para mim, isso aí foi muito de boa. Então, temos 3 formas diferentes de fazer. A gente vai discutir as 3, vocês escolhem a mais fácil. E é isso. Tchau. Até amanhã. Infelizmente, amanhã eu não vou poder participar, né, dessa monitoria presencial, porque no mesmo horário eu tenho o módulo 5. Então, né, eu vou estar lá no lab de bioquímica. Mas se ficou alguma coisa, joga no grupo, eu ajudo. Beleza? Tenham uma ótima noite, vão descansar.